A neblina da consciência. Por que não vem a clareza? Imagine alguém que viveu anos sob manipulação, controle sutil, culpa silenciosa, e que saiu dessa relação, mas nunca saiu de verdade. Mesmo longe fisicamente, algo dentro dela permanece preso. O agressor não a espancava, não gritava todos os dias, mas a fazia se sentir pequena, errada, insuficiente. Anos depois, ela ainda diz: ele não era tão ruim assim. Ou pior, talvez eu tenha exagerado. Por que isso acontece? A primeira resposta está no campo da psicologia dos mecanismos de defesa. Quando vivemos algo que ameaça nossa integridade emocional, nosso cérebro desenvolve estratégias automáticas para nos proteger. Um desses mecanismos é a racionalização, dar uma explicação aceitável para algo inaceitável. Outro é a intelectualização, transformar o trauma em lógica, tentando entendê-lo em vez de senti-lo. E talvez o mais cruel de todos, a identificação com o agressor. Essa identificação acontece porque, paradoxalmente, ela dá à vítima a ilusão de controle. Se ela entender o agressor, se ela aceitar seus motivos, talvez assim consiga evitar novas dores. Isso é inconsciente. Ela não sabe que está fazendo isso, mas está. Aqui entra também um dos pilares mais importantes da neurociência do trauma: o congelamento emocional. Quando o cérebro detecta a ameaça crônica, como em um abuso emocional, a amígdala, o nosso alarme interno, entra em modo de alerta contínuo. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional e análise crítica, fica prejudicado. Resultado: a vítima não consegue acessar plenamente a lógica que mostraria. Isso foi abuso. Ela sente confusão, não clareza. E é nessa névoa que se criam as desculpas. Ele teve uma infância difícil. Ele nunca soube amar. Ele também foi ferido. Tudo isso pode até ser verdade, mas não anula o abuso. O perigo está em quando essas verdades viram justificativas e não explicações. Esse comportamento está fortemente ligado ao que chamamos de trauma de repetição. Muitas vítimas não perceberam que viveram, ainda na infância, padrões semelhantes de invalidação emocional. Cresceram ouvindo frases como: "Você é muito sensível", "Você está exagerando", "Engole o choro". Quando adultas, internalizaram que sentir demais é errado. Então passam a minimizar suas emoções para manter vínculos afetivos. É o que explica a dificuldade em reconhecer o abuso como ele foi: real, cruel e não merecido. Outro fator importante é o condicionamento emocional. Relações abusivas operam em um ciclo intermitente de reforço positivo e negativo. Agressão seguida de afeto. Quando o cérebro recebe uma punição, silêncio, frieza, desprezo, e logo depois um prêmio, elogio, carinho, aparente arrependimento, ele libera dopamina, exatamente como acontece com jogos de azar. A vítima, sem saber, entra num sistema viciante, não da dor em si, mas da promessa do alívio. Esse alívio se torna o combustível para continuar. E quanto mais tempo isso dura, mais a estrutura da personalidade se molda ao redor dessa lógica. A vítima não apenas cria desculpas para o agressor, ela passa a se definir pela capacidade de suportar e confunde isso com amor. O laço invisível, vínculos traumáticos e cegueira afetiva. Abuso psicológico não cria apenas feridas, ele cria vínculos, e esses vínculos são confusos, ambíguos e profundos. Por fora, parecem amor. Por dentro, são sobrevivência disfarçada. Na psicologia, chamamos isso de vínculo traumático. É o elo emocional que se forma entre vítima e abusador em relações de poder desequilibrado, geralmente marcadas por ciclos de afeto e agressão. Um dia há carinho, no outro, humilhação. Um pedido de desculpas, depois mais controle. Esse ciclo repetido confunde o cérebro, especialmente o sistema límbico, que registra memórias emocionais. Com o tempo, o corpo da vítima se acostuma a viver em alerta.
A dopamina, neurotransmissor do prazer, é liberada nos pequenos momentos de alívio, quando o abusador está calmo, quando elogia ou quando diz que ama. Assim, ela associa o alívio à presença do próprio agressor. Isso reforça o apego. É neurobiológico. Psicologicamente, também há um fator ainda mais cruel: a cegueira afetiva por dependência emocional. Muitas vezes, a vítima desenvolveu essa dependência desde a infância. Talvez nunca tenha se sentido validada por figuras cuidadoras. Talvez tenha aprendido que amor vem com dor. Assim, se relacionar com alguém que manipula, humilha ou invalida parece familiar, parece amor. Ela não vê o abusador como um monstro, vê como alguém ferido, porque foi ensinada a enxergar o outro primeiro, a cuidar, a tolerar. A empatia precoce, desenvolvida por crianças que precisaram amadurecer rápido demais, vira um fardo na vida adulta. E, ironicamente, se torna um entrave à cura. Essa confusão emocional também está ligada ao que chamamos de memória fragmentada. O trauma psicológico raramente é registrado como uma linha contínua de eventos. Ele se parte em fragmentos sensoriais, cheiros, tons de voz, expressões faciais. Por isso, a vítima pode ter lembranças boas e ruins ao mesmo tempo, e isso a impede de rotular a relação como totalmente abusiva. A confusão é real, não é fingimento, não é carência. É o corpo tentando proteger o que restou da autoestima. A advogada do abusador, quando a vítima defende o indefensável. Esse é um fenômeno que causa muita perplexidade. Por que uma pessoa que sofreu abuso insiste em dizer que não foi tão ruim? Por que defende quem a feriu? Por que puxa a responsabilidade para si? É aqui que a psicologia encontra o trauma relacional em sua forma mais ardilosa. Quando alguém passa tempo suficiente sendo responsabilizado por tudo, você está exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. Ninguém mais te aguentaria. Ela começa a acreditar. É o que chamamos de gaslighting, ou manipulação psicológica sutil, que faz a vítima duvidar da própria percepção. Com o tempo, a dúvida se instala como verdade. Ela começa a pensar: se eu fosse mais calma, ele não teria gritado. Eu devia ter entendido que ele estava cansado. A culpa vira identidade. Ela não apenas sente culpa, ela se torna culpada. E aqui, novamente, o cérebro colabora com esse processo. Em um estado crônico de estresse, o córtex pré-frontal perde a capacidade de raciocinar com clareza, enquanto a amígdala ativa memórias que confirmem a narrativa emocional, e não a real. Ou seja, ela se apega às partes boas da relação, ignora ou minimiza as ruins, e reconstrói a história para não encarar a dor. Essa inversão de lógica é comum em quem cresceu tendo que merecer amor. São pessoas que aprenderam a ler os outros antes de se ouvirem, que acham que, se forem boas o suficiente, conseguirão ser tratadas com respeito. Então, quando são maltratadas, pensam: eu não fui boa o suficiente. Defender o abusador vira uma forma de evitar o colapso, porque, no fundo, admitir o abuso significa admitir que foi enganada, usada, invalidada. E isso, para o ego ferido, é insuportável. É mais fácil criar uma narrativa onde o outro também é vítima. E onde talvez quem mais errou foi ela. Essa distorção não é burrice, nem fraqueza. É trauma emocional profundo. E para quebrá-la, é preciso mais do que conselhos. É preciso reconexão com a verdade interna. E isso leva tempo. Reconhecer para libertar. O caminho da cura. Reconhecer o abuso psicológico, mesmo anos depois, é um processo que exige coragem. E também tempo. Tempo para se desvencilhar das crenças internalizadas, da culpa absorvida e da compaixão mal direcionada. A cura começa quando a vítima para de contar a história do outro e começa a contar a sua. Na neurociência da cura emocional, o que restaura o sistema nervoso não é o entendimento racional do que aconteceu,
mas sim a integração da experiência vivida com o corpo e com a emoção. Ou seja, sentir o que foi reprimido, dar nome ao que foi negado, validar o que foi silenciado. A psicologia somática, por exemplo, mostra que o corpo guarda memórias que a mente reprimiu. Muitas vítimas de abuso psicológico carregam dores físicas inexplicáveis, cansaços crônicos, ansiedade ou depressão. Não porque são fracas, mas porque estão desconectadas de si, porque nunca puderam dizer: isso foi abuso, eu fui ferida, não foi minha culpa. Escrever cartas para si mesma, para a mulher que suportou o que não deveria, é um primeiro passo poderoso. Praticar a autocompaixão, ouvir a voz que foi abafada, buscar apoio profissional, grupos de acolhimento, leituras, vídeos como este, e entender que empatia não é passar pano, que compreender a dor do outro não significa anular a sua, que você pode ter sido abusada por alguém ferido, mas ainda assim foi abusada. E isso precisa ser reconhecido. A espiritualidade pode ser uma grande aliada nesse processo, não para romantizar a dor, mas para ajudar a resignificá-la. Muitas vezes, a vítima precisa restaurar a fé em algo maior que a dor, para acreditar que há vida depois do trauma. E há. Existe reconstrução, existe amor saudável, existe futuro. Quando a vítima finalmente olha para trás e vê com clareza, sem neblina, sem desculpas, ela começa a se libertar. E essa liberdade não é vingança, é reparação, porque ninguém merece passar a vida defendendo quem a feriu, nem continuar sendo sua própria carrasca, repetindo as palavras do abusador dentro da própria mente. Libertar-se é, acima de tudo, parar de repetir a violência em silêncio. É reescrever a própria história, com verdade, com dor, com força e com amor por si mesma.